Olá! Para quem está na faculdade de farmácia, a gente sabe que a teoria é densa, né? Mas a pergunta que fica é: como é que tudo isso se encaixa no dia a dia da indústria de verdade? Bom, pode pensar nesse material como um guia de estudos para fazer exatamente essa ponte, ligando os conceitos que a gente vê na sala de aula com a prática lá no chão de fábrica. Vamos mergulhar nesse universo da qualidade farmacêutica. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa entendendo a grande virada de chave na indústria. Depois, vamos para os pilares regulatórios, o que a gente está chamando de trio de ouro. Em seguida, a gente explora as estratégias e ferramentas mais modernas e, por fim, conectamos tudo isso com o que realmente importa, a segurança e eficácia para o paciente. Então, para começar, a gente precisa entender uma transformação que foi fundamental. A indústria farmacêutica mudou, e mudou muito a sua filosofia sobre o que realmente significa ter qualidade. Vamos imaginar um cenário bem prático que acontece de verdade. Numa grande farmacêutica, um lote inteiro de comprimidos começa a apresentar um índice de quebra muito alto. E olha, isso não é só um prejuízo na produção, não. É um risco enorme para a reputação da empresa, para toda a cadeia de distribuição e, o mais grave, para a segurança do tratamento de quem precisa daquele remédio. É exatamente esse tipo de problema que a indústria moderna quer evitar antes mesmo que ele aconteça. E a solução para isso veio com uma baita mudança de mentalidade. Antigamente, a qualidade era conferida lá no final, testando o produto já pronto. Era um modelo totalmente reativo, sabe? A gente chama de qualidade por teste, ou QBT. Basicamente era inspecionar a qualidade. Se algo tivesse errado, o lote ia para o lixo. Hoje, a filosofia é outra. É a qualidade por concepção, o famoso QBD, onde a qualidade é construída dentro do processo, desde o comecinho. É uma abordagem proativa, toda baseada em ciência e gestão de risco, com o lema de acertar de primeira. Mas, claro, essa filosofia toda não surgiu do nada, né? Ela é toda sustentada por um conjunto de regras globais muito fortes. Vamos conhecer o que podemos chamar de trio de ouro do ICH, que é o Conselho Internacional para a Harmonização. O primeiro desses pilares, então, é o ICH-Q8. É ele que oficializa o conceito de Quality by Design, o QBD. A lógica aqui é bem clara. O desenvolvimento de um medicamento tem que ser sistemático. Tem que usar ciência para a gente conseguir projetar não só um produto, mas também um processo que entregue a qualidade que a gente espera, sempre. O segundo pilar é o ICH-Q9, que é todo focado na gestão de riscos. Se o Q8 fala para a gente, projete usando a ciência, o Q9 vem e complementa. Tome suas decisões com base no risco. Ele dá todo o passo a passo para a gente avaliar o que pode dar errado, qual o impacto disso e, claro, como controlar esses riscos. Isso garante que a atenção e os recursos vão para onde realmente importa. E aí, para fechar esse trio, para amarrar todas as pontas, vem o ICH-Q10. Ele cria um modelo de um sistema de qualidade farmacêutica completo. É ele que integra o design científico do Q8 e a gestão de riscos do Q9 num ciclo que nunca para de melhoria contínua. Ele é a garantia de que a qualidade que foi planejada lá no desenvolvimento vai ser mantida na fabricação, conectando todo o ciclo de vida do produto. Ok, já vimos a base, as regras do jogo. Agora, como é que isso tudo vira prática no dia a dia? Vamos falar das duas estratégias que são a chave para isso: o Quality by Design, ou QBD, e a tecnologia analítica de processo, a PAT. O QBD funciona de um jeito bem metódico, passo a passo. Tudo começa com um objetivo final em mente: definir o que a gente chama de perfil de qualidade do produto. A partir daí, a gente identifica quais são os atributos críticos de qualidade do produto. Depois, mapeamos os parâmetros críticos do processo que afetam esses atributos. Com todo esse conhecimento, a gente define um espaço de desenho, que é como se fosse uma faixa de operação segura, onde a gente sabe que a qualidade está garantida. E, por fim, criamos uma estratégia para monitorar e controlar tudo isso. E tem uma frase da FDA, Agência Reguladora Americana, que resume isso de um jeito perfeito: a qualidade não pode ser testada nos produtos. Ela deve ser construída ou concebida. Isso levanta uma questão essencial. Se a qualidade é construída, como a gente pode ver essa construção acontecendo em tempo real? A resposta para isso é a tecnologia analítica de processo, a PAT. E aí que entra a PAT para resolver essa questão. Em vez daquele processo antigo de pegar uma amostra, levar para o laboratório e ficar esperando o resultado, a PAT usa sensores direto na linha de produção. Pense em tecnologias como a espectroscopia no infravermelho próximo, o NIR. Ele funciona como um scanner que mede a umidade de um granulado ou a uniformidade de uma mistura em tempo real. É como ter os olhos do laboratório ali dentro da máquina 24 horas por dia. E as vantagens disso?
Nossa, são gigantescas. Os processos ficam muito mais rápidos, a gente consegue prever e evitar falhas antes que elas estraguem o lote inteiro e ainda abre a possibilidade de liberar o produto para o mercado assim que ele sai da linha. É a chamada liberação em tempo real. Fora que a automação diminui o risco de erro humano e é a porta de entrada para a fabricação contínua, que é uma super tendência na indústria. Beleza, já falamos da teoria, da filosofia, das estratégias, mas e na prática? Lembra daquele nosso problema inicial, dos comprimidos quebrando? Vamos voltar para ele e usar essas ferramentas para resolver o caso. Então, o desafio está na mesa. Aconteceu um desvio de qualidade. E não adianta só descartar o lote. O mais importante é entender por que aquilo aconteceu, para não se repetir. A missão aqui é ser um detetive, encontrar a causa raiz do problema. E para essa missão de detetive, a equipe de qualidade tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Cada uma tem uma função específica. O diagrama de Pareto ajuda a priorizar o que é mais importante. O de Ishikawa a explorar todas as causas possíveis. Já o FMA ajuda a gente a antecipar as falhas. E outras, como as folhas de verificação e os gráficos de controle, são cruciais para coletar e analisar os dados. A primeira ferramenta a entrar em ação seria o diagrama de Pareto. Ele se baseia na famosa regra 80-20 e ajuda a gente a focar nos problemas que têm mais impacto. Como a gente pode ver no gráfico, ele pode mostrar que a esmagadora maioria das quebras, os 80% do problema, está vindo de pouquíssimas causas. Ou seja, em vez de atirar para todo lado, a gente foca onde o problema realmente está. Depois de focar no principal com o Pareto, a gente precisa expandir a investigação. E para isso, entra em cena o diagrama de Ishikawa, que o pessoal também chama de espinha de peixe. Ele ajuda a organizar um brainstorming de um jeito bem estruturado, investigando todas as possíveis fontes do problema. A gente divide em 6 M's, tudo que tem a ver com máquina, método, mão de obra, matéria-prima, medição e meio ambiente. Assim, nada fica de fora. E aqui a gente dá um passo além, a gente para de só resolver problemas e começa a prever. Esse é o FMA. A equipe se pergunta, o que mais pode dar errado? A tabela mostra um exemplo. O modo de falha pode ser a umidade excessiva. O efeito disso? Um granulado fraco que leva aos comprimidos quebrados. E a ação preventiva? Olha a sacada. Monitorar a umidade em tempo real com o NIR, ou seja, usando uma ferramenta PAT. Viu como tudo se conecta? Então, a gente falou de um monte de sigla, de ferramenta, de estratégia. Pode parecer complicado, né? Mas no fundo, tudo isso converge para um único ponto, uma missão final. Vamos conectar tudo e entender por que isso importa tanto. No final das contas, o ponto crucial é este. A qualidade farmacêutica é o que garante que o medicamento que chega na mão do paciente é seguro e vai funcionar como deveria. Para a indústria, significa menos custo, menos desperdício. E para o sistema de saúde como um todo, significa confiança e um risco menor de faltar medicamento. É o pilar que sustenta toda a confiança no setor. Mas a história não termina aqui, não. A evolução está sempre acontecendo e o próximo capítulo já tem nome: Pharma 4.0. Pensa na Pharma 4.0 como a versão turbinada e digital de tudo isso que a gente conversou. Imagina todos aqueles dados gerados em tempo real pela PAT sendo analisados por uma inteligência artificial. Esse cérebro digital poderia prever um desvio de qualidade antes mesmo de ele acontecer e até ajustar os parâmetros do processo sozinho, garantindo uma qualidade perfeita o tempo todo. E isso tudo joga uma pergunta direto no colo de quem está estudando farmácia hoje. Com processos que se autoajustam e sistemas que aprendem sozinhos, qual vai ser o papel do farmacêutico na garantia da qualidade? Como a inteligência artificial vai não só monitorar, mas gerenciar ativamente a qualidade do medicamento do futuro? Fica aí a reflexão.